Se a força de Sansão vinha apenas do cabelo, por que Deus já o consagrou antes mesmo dele nascer? Será que o segredo era outro? Hoje você vai descobrir a origem da força de Sansão, o que realmente significa ser um nazireu e por que seu chamado carregava tanto poder e tanto risco. No livro Juízes, capítulo 13, e o versículo 1, nos dá o seguinte relato. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Israel estava novamente no ciclo do pecado. Caíam em desobediência, eram oprimidos, clamavam a Deus, e então Deus levantava um libertador. Você consegue perceber como esse ciclo de Israel se repete também na vida espiritual de muitas pessoas? Por muitas vezes elas caem e se afastam de Deus, e Deus permite que momentos difíceis venham sobre suas vidas para lhes trazer para perto. E quando tudo parece estar bem, o ciclo volta a se repetir. Em meio a esse contexto, Deus escolhe um casal improvável. Em Juízes, no capítulo 13, e do versículo 2 ao 3 diz: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e terás um filho. O anjo trouxe uma ordem clara: a mãe não deveria beber vinho, nem comer coisa impura, porque o menino seria consagrado desde o ventre como nazireu. Aqui nós aprendemos que a consagração antes do nascimento de Sansão revela que o propósito de Deus antecede os seus talentos. Ou seja, Deus tinha planos para Sansão mesmo antes de ele começar a agir. Aplicando em nossas vidas, podemos entender que Deus já separou as nossas vidas para um propósito maior, mesmo antes de nascermos. Quero deixar bem claro aqui que você é especial para Deus e Ele já tem o seu futuro preparado. Manoá, o pai de Sansão, após saber pela boca de sua esposa que eles teriam um filho consagrado a Deus, ele ora insistentemente para que o mesmo anjo que apareceu à sua esposa também aparecesse a ele. E o anjo apareceu novamente para confirmar todas as palavras que tinha dito à sua esposa. Então, Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e a sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu, no meio das chamas. Então se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, pois compreenderam claramente que o homem que lhe apareceu era um anjo do Senhor. E Manoá temeu, pensando que morreria, pois os seus olhos viram um ser angelical. E assim nasceu Sansão. Em Juízes, capítulo 13, e o versículo 24 e 25 diz: E cresceu o menino, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impeli-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Aqui podemos observar que antes mesmo de lutar, Sansão já sentia impulsos sobrenaturais do Espírito de Deus. Mas havia um conflito interno, os impulsos do Espírito contra os impulsos da carne. Mas afinal, o que era um nazireu? Ser um nazireu é ser consagrado, separado para Deus. É alguém que faz uma aliança com Deus para desfrutar de uma intimidade mais profunda, a ponto de receber o poder do Espírito de Deus. Para manter o voto do nazireu, aquele que foi consagrado deveria seguir algumas regras que estão no livro de Números, capítulo 6, onde vemos 3 pilares que sustentam o voto do nazireu. Primeiro, não beber vinho nem produtos da videira. Segundo, não tocar em cadáver, nem se aproximar da morte. Terceiro, nunca cortar o cabelo durante o período do voto. Embora Sansão tenha perdido a sua força após ter o seu cabelo cortado, o poder não estava no cabelo em si, mas na aliança de consagração que o cabelo representava. Sansão tinha um dom extraordinário, mas carregava fraquezas perigosas. Sua impulsividade e escolhas afetivas iriam colocar em risco tudo o que Deus havia planejado. E aqui está uma verdade dura. Muitas vezes, a nossa maior força depende de mantermos uma disciplina em controlar a nossa maior fraqueza. Você sabia que a sua força reside na sua maior fraqueza? Aprenda a controlar sua fraqueza e sua maior força
aparecerá e dará frutos. A vida de Sansão começa com uma verdade poderosa. Consagração não é isolamento. Consagração é separação do pecado para estar mais próximo de Deus. Deus separou Sansão para algo maior, assim como separou você. Se você deseja a parte 2, comente aqui embaixo, parte 2, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa renovar um voto com Deus. Nos vemos na continuação da história de Sansão.